Olá pessoal, tudo bem? Professor Giba aqui de novo e hoje nós vamos trabalhar com vocês alguns conceitos aí de tempo e temporalidade. Então eu preparei essa aula aqui para vocês, a aula de introdução à história, para nós falarmos um pouquinho sobre o que é tempo na história, o que é o estudo da história, o que é a historiografia. E em cima disso então nós vamos começar aqui falando sobre a história. O que é o conceito de história, né? História é o estudo do homem no tempo. Então, para nós termos uma ciência histórica, nós acabamos tendo que estudar o tempo, né? E esse tempo, muitas vezes, aí as pessoas falam, conversam, né? Sobre a questão do tempo. O que é o tempo? O tempo é uma coisa muito subjetiva, porque existem várias formas de se contar o tempo. O físico alemão Albert Einstein, ele na sua teoria geral da relatividade, ele falava que o tempo é relativo, né? Então só para a gente ter uma referência aqui sobre essa questão do tempo, essa subjetividade do tempo, né? Albert Einstein dizia que se nós viajássemos à velocidade da luz, o tempo para a gente praticamente pararia. Tanto é que se você está aqui na Terra e manda alguém para o espaço, esse alguém que viaja no espaço numa velocidade muito maior, o tempo vai diminuir para ele, o tempo vai, se ele estiver perto da velocidade da luz, esse tempo praticamente para, enquanto aqui na Terra o tempo continua nos nossos padrões normais, e ao ponto em que, quando esse viajante do espaço voltar, aquele que ficou aqui na Terra envelheceu mais e praticamente aquele que estava no espaço não envelheceu quase nada, e ele nem vai se dar conta disso, ele nem vai perceber isso, só vai perceber isso quando chegar aqui. Bem, de que tempo nós vamos falar, né? Nós vamos falar do tempo histórico, né? Então nós sabemos que ao longo da história da humanidade, o homem teve a necessidade de criar referenciais para entender o seu tempo, para entender os períodos, as estações do ano. E ele praticamente criou referenciais desde o homem primitivo, desde a pré-história, para tentar entender as estações do ano, os ciclos, as chuvas, as secas, e através disso, então, ele foi atribuindo até mesmo a deuses, a entidades paranormais, as entidades espirituais, o porquê dos ciclos da natureza, né? Sendo assim, os primeiros homens já se preocupavam com a questão do tempo. E se nós hoje trabalharmos com o contexto, né? Aliás, com o conceito de historiografia e de temporalidade, nós vamos ver que o homem estruturou 5 tipos de temporalidades, né? Então nós podemos falar de um primeiro tempo, que seria um tempo histórico. Esse tempo histórico é uma construção cultural, tá? Então cada cultura, no seu tempo, ele desenvolveu uma concepção de tempo, por isso que eu falo que é subjetiva, né? Um tempo mítico. Então, esse tempo é baseado em figuras extraordinárias, em heróis, em deuses, mitos que, de forma fantástica e extraordinária, criaram as coisas e tudo que nós conhecemos hoje. Nós também temos um tempo escatológico, né? Esse tempo escatológico, ele acaba teorizando os acontecimentos futuros através da religião. Então, por exemplo, muitas religiões têm a concepção do juízo final, que tudo terá o fim. E dessa forma, eles acreditam que os sinais na lua, nas estrelas, no sol, contribui para um sinal do final dos tempos e do juízo final, né? Temos também a concepção de um tempo cíclico. Esse tempo cíclico, ele está relacionado às rotatividades da cultura, às rotatividades das estações do ano, o tempo de plantio, o tempo de colheita, o tempo da chuva, o tempo do inverno. Então esse estaria mais relacionado
relacionado ao tempo cíclico. Então, muitas sociedades, no decorrer da história, desenvolveram, né, formas de praticar agricultura ou até mesmo de migrar de uma região para outra de acordo com as estações do ano. É um exemplo disso. Ou com as fases da Lua. Então, são tempos, o calendário lunar, um calendário solar. Eles foram criando essas medições e esses referenciais para poder contribuir com as suas estruturas de tempo. Bem, e por fim, muitas sociedades, no período em que elas passaram a se sedentarizar, o que é se sedentarizar? Elas passaram a se fixar numa região e elas passaram então a contabilizar e criar mecanismos de contagem do tempo mais precisas. Então, nós estamos falando aí da criação, da invenção do calendário. Então, de calendários, como, por exemplo, vocês já ouviram falar do calendário maia, já ouviram falar do calendário judaico, já ouviram falar do calendário chinês, já ouviram falar do calendário muçulmano, e nós ocidentais vivemos um calendário cristão. Esse calendário cristão que demarca aí, o seu principal referencial demarcado é o nascimento de Jesus Cristo. Estamos a 2016 anos depois do nascimento de Cristo. Então, todo o nosso calendário, o calendário ocidental, é contabilizado dessa forma: depois do nascimento de Cristo e antes do nascimento de Cristo. Assim sendo, então nós temos vários tipos de calendários, inclusive o calendário indígena, e esses calendários, então, eles acabam contribuindo aí de uma forma mais precisa para termos meses, semestres, anos, décadas, séculos, milênios, e assim nós, então, estruturamos o nosso calendário. Fernando Brodel, o historiador Fernando Brodel, ele trabalhava também com a concepção de ciclos históricos, né? Então, para Fernando Brodel, existia uma história de curta duração, tá? Essa história de curta duração é muito mais perceptível, porque são os acontecimentos do dia a dia, né? São aquilo que acontece em termos de economia, guerras, sociedade, religião. Então ela está inserida nesse contexto. Para Fernando Brodel também, nós temos uma história de média duração. Essa história de média duração, ela já insere o que nós chamamos de conjuntura, tá? Então, dentro de um período conjuntural, nós temos um crescimento econômico, ou uma crise econômica, ou uma mudança política, ou uma transformação política. Então, seriam os acontecimentos, um ciclo aí de média duração. E para Fernando Brodel também existe um outro ciclo que seria a história de longa duração. Essa história de longa duração, ela estaria dividida em períodos históricos, né? Então, para nós concebermos aqui essa ideia, existiria um período grande, conhecido como pré-história. Essa pré-história, ela começa ali desde o surgimento do primeiro homem, há 4 milhões de anos, e essa pré-história vai até a invenção da escrita a 4.000 a.C. Lembrando que essa divisão da história, existe uma série de críticas, existe algumas considerações sobre esse tipo de divisão da história, mas ela ainda serve para nós termos um referencial, para nós nos situarmos dentro dos acontecimentos históricos, tá? A principal crítica vem no que tange a questão da escrita, a invenção da escrita. Nós sabemos que a escrita ela surgiu em lugares diferentes, em períodos diferentes, em épocas diferentes, mas o europeu ele passa a ter como uma referência ali a invenção da escrita na região da Mesopotâmia, mais ou menos aí por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Bem, sendo assim, voltando à questão desses ciclos, né? Então nós teremos um grande ciclo, o ciclo da pré-história, que foi de 4 milhões de anos a
4.000 antes de Cristo. Então o homem teria ficado na pré-história aproximadamente 98% da presença humana na Terra se situa nesse período chamado de pré-história. E nós teremos, a partir da invenção da escrita, segundo a história eurocêntrica, baseada na Europa, nos historiadores europeus do século XIX, uma história, então, da invenção da escrita até os dias de hoje, até a contemporaneidade. E aí nós sabemos que os ciclos eles se tornam menores, né? Então, depois da invenção da escrita, nós temos um ciclo que nós vamos chamar de Antiguidade ou História Antiga, que vai até aproximadamente o século V depois de Cristo. Vejam só, na Antiguidade nós temos o nascimento de Cristo. Posteriormente nós temos a chamada Idade Média, que vai do século V depois de Cristo ao século XV depois de Cristo. E aí começa um novo ciclo conhecido como Modernidade ou História Moderna. Essa História Moderna vai do século XV, 1453, de 1789, que nós chamamos de Modernidade ou História Moderna. E a partir da Revolução Francesa, 1789 até 2016, nós temos o período que nós chamamos então de História Contemporânea. Então nós estamos na História Contemporânea. Queridos, de uma forma muito breve, nós passamos aqui então esse conceito de temporalidade. Na próxima aula vou falar um pouco aí sobre o conceito de historiografia, o estudo da história. Então até a próxima aula, mas para terminarmos aqui, né, com a história contemporânea, e aí, o que você acha? Nós já estaríamos em outro ciclo histórico? Quais as datas que você elencaria no século XX ou até mesmo no século XXI para demarcar a passagem do homem da história contemporânea para um novo ciclo histórico? Fica a pergunta aí. Beijo do Giba e tudo de bom para vocês.